Olá, estamos aqui com mais uma aula sobre binômios de Newton e nessa aula a gente vai falar sobre termo independente. O termo independente nada mais é do que um caso específico, um caso particular do termo geral, em que a gente não vai ter a variável x no termo. Então, vamos tomar como exemplo aqui a expansão de x mais 2 elevado à quinta. Ora, esse caso, em que a gente tem um x de um lado e uma constante do outro, é o caso mais simples. Por quê? Quando a gente for analisar o termo geral, a gente vai ter aqui n escolhe k vezes x elevado a k vezes 2 elevado a n menos k, correto? Pois bem, como eu quero que esse termo seja independente de x, isso daqui tem que sumir de alguma maneira. E qual que é a maneira que a gente vai fazer isso? Ora, é fazer com que o expoente do x seja igual a zero. E nesse caso é imediato, a gente é só jogar aqui k igual a zero. Então a gente vai ter que o termo independente, tudo bem, vai ser igual a 5, escolhe 0, vezes x elevado a zero, que é 1, vezes 2 elevado a quinta. Isso daqui vai ser igual a 1 e 2 elevado a quinta, que vai ser igual a 32. Então, esse daqui vai ser o nosso termo independente, tudo bem? Pois bem, e a partir de... Como eu falei, isso daqui é o caso mais simples, em que eu tenho uma constante e um x separados. Vamos tomar agora um outro exemplo em que eu tenho duas parcelas com a variável x. Só que elas vão aparecer nessa forma aqui, ó. Um x está aqui no numerador e o outro está no denominador. Quando eu vou analisar o termo geral disso aqui, o que vai me aparecer é n escolhe k vezes x elevado a k vezes 1 sobre x, isso tudo elevado a n menos k. Ora, da propriedade aqui das potências, eu posso passar isso daqui, esse expoente aqui, subtraindo esse daqui. Então, o que eu vou obter vai ser t de 4, escolhe k, vezes x elevado a 2k menos 4. E eu quero que esse expoente aqui seja igual a zero. Então, eu vou ter que k vai ser igual a 2, de tal forma que isso daqui vai ser zero. E o termo independente, então, o termo independente aqui vai ser igual a 4 escolhe 2, que vai ser igual a 4 vezes 3 sobre 2. Ou seja, o termo independente aqui vai ser igual a 6. Pois bem, isso daqui, então, é um outro caso que já é um pouquinho mais aprofundado do que esse, mas ainda é bastante simples, porque vai ser sempre o termo central. Você pode perceber que essa simetria sempre vai acontecer. O que vai acontecer na maioria dos exemplos, na maioria dos casos, a gente tem uma parcela com x, ou x elevado a alguma coisa, e o denominador aqui elevado a outra coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem x mais 1 sobre x ao quadrado elevado ao cubo. Pois bem, analisando o termo geral, como a gente já fez, vai ser da forma n escolhe k vezes x elevado a k vezes 1 sobre x. Eu vou jogar esse quadrado aqui fora duas vezes n menos k. Pois bem, isso daqui, se a gente simplificar as potências, simplificar os expoentes, perdão, vai ser igual a x elevado a 3k menos 2n. Ora, o n é igual a 3. Então, o que a gente vai ter aqui, 3k menos 6 igual a 0, o k vai ser igual a 2. De tal forma que o termo independente aqui vai ser, então, 3 escolhe 2, que vai ser igual a 3. Então, esse será o nosso termo independente dessa expansão aqui. E a gente tem aqui um outro caso em que os dois x aqui, eles têm expoentes diferentes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aplicar aqui a fórmula do termo geral, n escolhe k vezes x elevado a 2k, percebe que eu coloquei o 2 por causa desse expoente aqui, vezes 1 sobre x, percebe que o x aqui está na raiz quadrada, então é como se tivesse meio aqui. Então, aqui vai ser n menos k sobre 2. E esse expoente aqui, quando a gente vai simplificar, o que a gente vai obter vai ser n escolhe k vezes x elevado a 2k mais k sobre 2 menos n sobre 2. Tudo bem? Então, a gente agora tem que resolver essa equação. O que a gente obtém, 5k sobre 2 é igual a n sobre 2. Então, k vai ser igual a n sobre 5. Como o nosso n é igual a 5, o k vai ser igual a 1. De tal forma que o nosso termo independente aqui vai ser igual a 5 escolhe 1, que vai ser o próprio 5. Tudo bem?
Então, o termo independente, como eu falei, nada mais é do que um caso particular do termo geral em que a variável x desaparece. E de que maneira que a gente faz isso? A gente coloca aqui na fórmula do termo geral e faz com que o expoente de x suma, tudo bem? Para isso você vai ter que fazer algumas análises e utilizar a propriedade de potência, mas nada que seja muito complexo. Então, obrigado por assistir essa aula e até a próxima.